Imagine acordar em 2041. Seu despertador é a sua própria parede, tá? Muda de cor, exibe a sua agenda com base no seu humor, na sua pressão arterial e até mesmo nos sonhos que você teve enquanto dormia. Você toma o café preparado por um robô que não só prepara a sua bebida, mas também avalia o seu humor com base no seu tom de voz e nas suas expressões faciais. Parece ficção científica, né? Então, bem-vindo ao presente do futuro. A inteligência artificial está deixando de ser um assunto de filme e se tornando parte cotidiana das nossas vidas. E é interessante a gente imaginar que isso aqui é o futuro que nós estamos vendo no presente, tá? Nós estamos em 2025, na gravação dessa aula, estamos imaginando como vai ser lá em 2041, baseado nos livros aí que eu estou deixando de dicas aí para vocês, tá? Então, pensa lá naquele filme De Volta para o Futuro, que foi gravado em 1985, se não me falha a memória, e lá o futuro que era pensado naquele momento era em 2015, certo? Quando ele se programa lá para DeLorean voltar, ir para o futuro, ele vem aqui para 2015. E eu vou colocar a data aqui embaixo que eu não lembro de cabeça, eu não sou tão nerd assim, tá certo? E aí, naquele momento, se tem uma visão de futuro de carros voadores, de skates que andam sem rodinha, e toda uma parafernália que existia no filme de maneira até muito divertida, muito bom aquele filme, mas que era pensado de fato naquela época. Se a gente voltar um pouco mais para trás, em 1960 e pouco, quando Star Trek começou a série da Star Trek, se imaginava um futuro de um jeito. E no século 23 se imaginava um futuro bem diferente. Se a gente for ver esse século 23 agora, em 2025, vai ser bem diferente. Então, essa realidade de 2041 é com base em 2025. Então, são fatos assim que nós imaginamos que vai ser em 2041. Então, vamos fazer essa viagem juntos? E se você acha, então, que já viu de tudo com assistentes virtuais tocando músicas ou sugerindo playlists para você, espere só até entender o que está vindo aí pela frente. E essa jornada começa com histórias, especulações, dados e um desafio. Como transformar esse admirável mundo novo da inteligência artificial e toda essa parafernália em um futuro que ainda preserve aquilo que temos de mais humano. Vamos tentar imaginar juntos nessa viagem que começa na Índia, onde uma família decidiu baixar os seus custos de seguro. Simples, bastava compartilhar todos os seus dados pessoais com a Ganesh Insurance. Desde então, o celular virou o seu personal trainer da família inteira, fiscal e tudo mais. Ou seja, a mãe recebe alertas para beber mais água, o avô recebe alertas para dirigir mais devagar, o pai toda hora recebe sinais ali, avisos para parar de fumar e ele para de fumar. Aí o que acontece? As taxas do seguro caem e todo mundo ganha. Até que a filha se apaixona por alguém de um outro bairro. Um bairro menos valorizado, digamos assim. E o algoritmo interpreta como risco aumentado. E o seguro sobe de novo. Ou seja, a inteligência artificial que parecia imparcial reproduziu um preconceito social disfarçado de lógica estatística. E esse é o nosso primeiro alerta. A inteligência artificial pode otimizar a vida, sim, mas também pode amplificar desigualdades, porque ela aprende com quem? Aprende com humanos. E os nossos dados carregam os nossos vícios, os nossos achismos, os nossos preconceitos, a nossa desigualdade. A inteligência artificial é um espelho e é uma lente. Ela amplifica e reflete. E se a gente não cuidar disso, desde já, a inteligência artificial pode acabar virando uma ferramenta de exclusão e não de inclusão. Agora, saindo da Índia, vamos lá para a Nigéria, onde um jovem programador recebe uma proposta indecente: criar um deepfake para comprometer um político.
Se recusar, ele mesmo será alvo de um vídeo falso, tá? Ou seja, ele está sendo vítima de chantagem digital. E mais uma vez a inteligência artificial se transforma numa arma. Aquela tecnologia que na época, que em 2025 criava filtros divertidos para selfies, agora é capaz de simular qualquer rosto, qualquer voz, qualquer verdade. E se tudo pode ser forjado, em quem que a gente vai confiar então? Já pensou uma eleição em 2041 decidida por vídeos falsos? Ou a sua reputação destruída por uma montagem quase perfeita? É a era da pós-verdade turbinada por redes neurais. E a pergunta que fica é: como proteger a verdade em um mundo em que os olhos já não bastam mais? Continuando nossa viagem, vamos para a China, onde um menino órfão tem um amigo invisível. Mas este amigo, vamos chamá-lo de Ultraman, esse amigo sabe tudo sobre ele. Literalmente tudo. Porque ele lê os seus lados biométricos em tempo real, conhece seus batimentos cardíacos, suas reações emocionais e até os seus pensamentos mais íntimos. O Ultraman ajuda, sim, nos deveres de casa, propõe aventuras, consola e até acompanha o menino em toda situação, todos os dias. É como um tutor em tempo integral e real. Mas também é um espelho algoritmo que molda comportamentos, crenças e desejos. Será que a gente está pronto para terceirizar até as nossas amizades, então? Até os nossos aprendizados? O que isso significa e vai significar para as escolas, para os professores e pais? Será que a inteligência artificial pode ser a nossa aliada, sim, no ensino? Mas será que a inteligência artificial consegue ensinar empatia, escuta ativa, compaixão? Enquanto isso, do outro lado do mundo, uma jovem vive trancada em seu apartamento lá na Austrália, pois uma nova pandemia se tornou crônica e ela nunca saiu de casa. Nunca dançou numa festa, nunca viu um beijo ao vivo, seu mundo é limpo, higienizado, automatizado e solitário. Os seus robôs entregam suas compras, sensores medem a sua saúde, mas não tem nada que meça a saudade daquilo que ela nunca viu. Quem que vai curar os vínculos dessa pessoa? Quem vai mostrar para ela que somos feitos de toque, de presença, de olho no olho? Mais uma jornada onde nós vamos falar de velas virtuais, nós vamos falar de realidade aumentada, nós vamos falar de tudo virtual, onde Aiko, uma menina que participa de um jogo no Japão, tão imersivo que parece que ela está falando com seu ídolo morto. Ela o vê, ouve, sente a sua presença na sala. Tudo criado por dados, preferências e até medos capturados em seus cliques e formulários. A experiência é mágica, sem dúvida, mas também perturbadora. As duas coisas, na verdade. Bem-vindo! E por fim da nossa breve viagem, chegamos a Victor, um milionário mimado, cercado de luxos, mimado por robôs, androides e toda a parafernália que existe em 2041. Tudo que ele quer, ele tem. E mesmo assim, ele tá entediado, gente. Entediadíssimo, não tem o que fazer. Por quê? Prazer não é propósito. Conforto não é sentido. E aqui a inteligência artificial encontra quem? Maslow. A pirâmide das necessidades humanas de Maslow. Comida e segurança vem primeiro, beleza. Mas pertencimento, autoestima e transcendência não podem ser programados. A inteligência artificial pode otimizar a logística da felicidade, mas não a felicidade em si. E aí que voltamos ao ponto central da nossa conversa. Não basta tornar as máquinas mais inteligentes, é preciso tornar a sociedade mais consciente, mais ética, mais humana. A inteligência artificial é espelho e ferramenta, é promessa e é risco. E o futuro que a inteligência artificial vai construir depende menos dos chips e mais das escolhas que fizermos agora.
Nós podemos usá-las para excluir ou para incluir, para vigiar ou para cuidar, para explorar ou para empoderar. A pergunta já não é mais o que a inteligência artificial pode fazer, mas a pergunta agora é, vital é, o que nós queremos que a inteligência artificial faça? E o mais importante é, quem que vai decidir isso? Governos? Empresas? O cidadão consciente? O cidadão formado, engajado? Porque o amanhã se escreve hoje. E a primeira linha desse roteiro de 2041 está aqui em nossas mãos. Desperte a sua criatividade e transforme o seu mundo.